Fala aí, galerinha do bem, como é que você tá? Tudo certo? Espero que você esteja muito bem e é muito bom ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo a mais uma programação, uma edição especial do Bro to You Online. Obrigado porque você está aqui. Então relaxa, curta o programa. Eu tenho certeza que se fosse sorteio de iPhone, você ia estar marcando 3 amigos e compartilhando com geral. Então a pegada é a mesma, só não vai ter o sorteio do iPhone. Manda para os teus amigos, compartilha com a galera e aproveite para ter um momento especial com Deus. Tamo junto, fica ligado e vem louvar com a gente.
e a esperança das migalhas que desperdiçamos faremos jantar. Voltarei atrás pra tentar me avisar que o caminho será escuro, mas que Cristo é a luz do mundo. Deixe Ele te falar que você é, que a palavra te desfaça, que te afogue em sua graça, sua cruz esconderá, que você não é. Tempestades certamente irão nos alcançar, longe no alto mar, sem uma estrela nos guiar, mas a calmaria virá. Águas tranquilas em mãos, e a luz que dá nome amanhã, mais perto estaremos do lar. E galera, feliz sábado, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus, eu faço parte da Igreja Central, lá da classe da 10 Humildes. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês, compartilhando um momento de oração. Eu queria que a gente pudesse parar nesse momento para estar intercedendo e pensando em todas as pessoas que estão sofrendo no mundo, principalmente nesse momento de quarentena, de Covid, que muita gente está sofrendo. E agradecer por a gente ter a oportunidade de estar com Deus nesse momento, e que a gente possa lembrar e poder ter mais momentos como esse. O verso que eu queria estar lendo hoje para vocês fica lá em Mateus. Em Mateus 17, Mateus 17, versículo 14, conta a história de um momento em que Jesus estava caminhando e veio ao seu encontro um homem implorando por ajuda, dizendo que seu filho estava possesso e que ele já tinha tentado pedir ajuda para os discípulos e os discípulos não conseguiram ajudar ele, que não conseguiram curar, no caso. E Jesus, mesmo não gostando daquela situação, ele critica a maneira como estavam todos abordando aquilo. Ele fala para trazer o filho dele. E quando ele traz o filho, mais ou menos no mesmo momento, Jesus acaba curando, expulsando, no caso, a possessão que ele estava tendo. E todo mundo fica feliz e parece que vai acabar assim, mas então os discípulos chegam pro mestre e falam: mestre, por que a gente não conseguiu fazer isso que você fez? O que faltou? E então Jesus pega e responde: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Então Jesus deu um tapa na cara dos discípulos, falando que, só faltou fé. Vocês não precisavam mais nada, vocês já tinham tudo, só faltava fé. E faltou fé que vocês conseguiram fazer isso.
Então, quando eu leio esse versículo, eu penso que, quantas coisas mais que a gente poderia fazer, que a gente deixa de fazer, o que a gente já deixou, o tanto de coisa que a gente acha que está tão longe, mas na verdade a gente só precisava de fé. E não é só isso, tem outros muitos versículos e capítulos da Bíblia que falam sobre fé, sobre essa coisa que hoje em dia muitas vezes falta na gente. A gente com um mundo tão tecnológico, tão globalizado da maneira como é hoje, às vezes a gente esquece de algo tão simples, que é acreditar. É pegar e ter fé naquilo, é você acreditar em algo mesmo sem você poder enxergar, mesmo sem você ter alguma prova. E que a gente possa pensar nisso hoje, que muitas vezes a gente acaba simplesmente precisando do mínimo, que é ter a fé, e a gente esquece. Que a gente possa estar com a presença de Deus hoje e estar sempre acreditando nele. Vamos orar? Obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado porque estamos aqui podendo fazer esse culto. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de viver com vida, com saúde. E quero te pedir hoje em especial que a gente possa ter fé, que a gente possa acreditar no Senhor, acreditar na Tua obra e em todas as coisas que vêm junto. Que esteja conosco, hoje e sempre nos abençoando. Amém. Isso aí, galera. Feliz sábado. Olá, galera do Road to You, tudo jóia? Deus abençoe vocês, tenham acompanhado alguns programas, parabéns, vocês se reinventaram nesse momento de pandemia, de distanciamento social, e esse programa tem sido uma bênção, não apenas para a galera da Igreja Central de Curitiba, mas aí para uma infinidade de gente que tem acompanhado esses programas. Inclusive, quero parabenizar também, mais uma vez, a galera da Igreja Central de Curitiba, que tem sido muito relevante nesse momento de pandemia, com os programas, com os sermões. Então que Deus continue abençoando vocês, ok? Olha só, minha mensagem de hoje tem como base João capítulo 8, beleza? Então vamos lá. Se você tem sua Bíblia, pode abrir, senão você vai se lembrar dessa história. Bom, a história é o seguinte, Jesus estava parado ali, batendo papo com a galera, com a rapaziada, ensinando quando chega uma multidão. E junto com essa multidão eles estavam trazendo uma mulher. E eles jogaram essa mulher no chão e o papo era: Senhor, e aí? Foi pego em adultério. A gente deve fazer como Moisés falou, apedrejar ou não vai fazer nada? Eles, na verdade, eles queriam pegar Jesus na palavra, porque se ele dissesse que ele era para apedrejar, então ele seria acusado de assassinato. Se por acaso ele não falasse nada, falaria assim: bom, então você não acredita em Moisés? Uma situação complicada. Bom, antes de eu explicar qual foi a ação de Jesus, eu só quero imaginar uma cena. Uma mulher, juntamente com alguém, obviamente, porque ninguém adultera sozinho, estava ali naquele ato de adultério quando alguém viu. Provavelmente não foram várias pessoas, talvez uma pessoa viu. E aí então essa pessoa chamou de repente um amigo, um vizinho, foi aquela confusão danada, pegaram aquela mulher e aí então já intencionalmente estavam levando para Jesus. Agora veja só que interessante. Ninguém adultera sozinho. Então, existia um homem, provavelmente, ao lado dela. Onde é que estava esse homem? Por que só ela foi levada para Jesus? Só ela que estava errada? E aquele homem não estava errado? Sabe, às vezes nós somos muito tendenciosos. Se alguém fala alguma coisa, esse eu relevo. Se uma outra pessoa fala a mesma coisa, não, esse aqui é culpado. Então, primeiro toque que eu quero dar para você. Vamos ser justos nos nossos entendimentos do que é verdade. E não vamos simplesmente ser influenciados por quem cometeu o erro. Você está entendendo? Se é um peso para uma pessoa, também é o peso para uma outra pessoa. Agora, tem um outro detalhe. No momento em que aquela mulher ela foi pega em adultério e ela foi levada agora até Jesus, tenta imaginar a cena. Ela sendo escorraçada no meio da cidade, no meio da rua, e aí então junta um, junta outro, daqui a pouco tinha uma multidão acompanhando para ver no que ia dar. E aí é assim, né? Cada um que chega recebe uma informação. O primeiro que chegou recebeu a informação completa. Não, ela estava em adultério, estava naquela casa com aquele homem, nós estamos pegando para Jesus. Chega o outro, ei, o que está acontecendo? Não, nós estamos levando uma mulher ali que era uma vagabunda. A gente vai agora apedrejar aquela mulher. E de repente a multidão se formou. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós formamos a nossa opinião baseado na conversa de uma multidão. E existe aquele ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Eu estou aqui para dizer para você de que isso não é verdade. A voz do povo não é a voz de Deus. Pode até ser, mas a voz de Deus é o princípio de Deus, independente se é a multidão que está falando. Então vai ter hora em que eu vou fazer parte da multidão.
Não é porque a multidão está dizendo qual a opinião que eu devo ter, mas é que a opinião da multidão é a opinião de Deus. Mas tem muitas vezes que eu não vou estar com a multidão porque a multidão não está com o pensamento de Deus. E eu tenho que ter força para poder distinguir entre uma coisa e outra. Quando você olha, por exemplo, para a Alemanha nazista, todo mundo fala de Hitler, mas Hitler não fez uma guerra sozinho. Ele estava com uma multidão ao seu lado. Então Hitler estava errado, sim, mas a multidão também. Quando você olha a multidão toda gritando, crucifica-o, 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 você que está me escutando nesse momento, você teria ficado com a multidão ou você teria ficado com o princípio do amor, da bondade, teria entendido Jesus como Filho de Deus? Você está entendendo? Aí você fala assim para mim, pastor, mas por que você está falando isso? Hoje em dia a gente nem consegue estar do lado das pessoas, quanto mais uma multidão. Gente, existe um novo tipo de multidão no mundo pós-moderno. Sabe qual que é? É a multidão da internet. Muitas vezes você é comunicado por alguém, ei, você viu o post do fulano de tal? E aí vai aquela multidão inteira lá e o pessoal cancela, o pessoal coloca post, o pessoal xinga. É mais ou menos a visão, gente, de uma pessoa no chão e uma multidão dando paulada, batendo, dando soco, chutando. Não é ao vivo, mas é a forma digital de uma multidão acabar com alguém. Eu quero dizer para você o seguinte, nesse mundo digital, a gente tem que tomar cuidado com isso. Nem sempre a opinião da maioria é a opinião correta. Essa história de ficar cancelando, de ficar falando um monte de coisa de uma pessoa, e olha, muitas vezes aquela pessoa, ela deu uma opinião, e aquela opinião pode até ser que essa seja uma opinião errada, mas não significa dizer agora que eu tenho que condenar a pessoa inteira por causa de uma opinião. Não é agora por causa de uma opinião que eu tenho que massacrar essa pessoa digitalmente. Por quê? Porque muitas vezes aquela opinião não representa a pessoa de uma forma completa. Ela simplesmente está dando uma opinião a respeito de um assunto. Você está entendendo? Nesses dias agora recentes, a gente tem visto isso. Uma pessoa faz um comentário a respeito da homossexualidade e aí então as pessoas vêm e cancelam e lincham digitalmente. Uma pessoa dá uma opinião a respeito de uma religião, de um lado político, e a multidão vem e apedreja aquela pessoa. Gente, nós somos cristãos no ao vivo e no digital. Os nossos princípios de cristianismo têm a ver com a pessoa que está do meu lado e com a pessoa que está do outro lado da tela. Então, amor, entendimento e julgamento tem a ver com a minha relação pessoal e a minha relação também na web. Jesus disse, não julgue para não ser julgado. Antes de emitir uma opinião sobre a opinião de outro, vamos analisar quem é essa pessoa. De repente ela pode estar errada, de repente eu posso conversar com ela no privado, de repente eu posso pedir para ela, inclusive, explicar um pouco melhor o ponto de vista dela e não simplesmente chegar assim batendo, e, sabe, stalkeando, chamando outras pessoas para que essa pessoa possa sofrer. Porque hoje em dia, por incrível que pareça, por causa desse massacre digital, existem pessoas que não aguentam essa negação e então algumas delas, inclusive, colocam fim à sua própria vida. A coisa não é simples. Você está entendendo? Então veja, a multidão levou aquela mulher, julgando-a por um ato, por um momento, e Jesus olha para todo mundo e fala assim, vocês não deveriam estar julgando, porque todo mundo aqui tem os seus problemas. Você tem o seu problema. Você tem onde você erra. Talvez ninguém saiba, talvez ninguém viu, talvez ninguém descobriu. Mas às vezes quando a gente olha o erro do outro, aqui está o dedão assim apontando, você errou, mas muitas vezes ninguém sabe que aquele que está acusando é muito pior, mas os seus pecados são escondidos. Por isso que Jesus falou assim, não julgue. E quem tem ou quem não tem pecado, joga a primeira pedra. E sabe quem jogou a primeira pedra? Ninguém. Quando Jesus fez esse apelo e essa pregação para as pessoas que estavam do lado, com as pedras nas mãos, na verdade Jesus imaginou que aquelas pessoas soltariam a pedra, chegariam para aquela mulher e diriam assim, você nos perdoa? A gente estava errado. Mas os seus julgadores, ao invés disso, deram as costas para a mulher
e para Jesus. Jesus foi o maior pregador dessa terra e muitas vezes ele, inclusive, ao fazer o apelo, aquelas pessoas que estavam assistindo, ao invés de aceitar o apelo de Jesus, davam as costas para Jesus. Um exemplo é esse aqui. Outro exemplo foi o jovem rico. Jesus fez um apelo, ele deu as costas e foi embora para Jesus. Então, assim, quando a gente escuta a mensagem de Deus, quando a gente escuta a mensagem da Bíblia, a gente pode permitir com que ela venha e faça diferença no meu coração, ou simplesmente eu dou as costas e vou embora. Você está entendendo? Então, a minha pergunta para você, existe algum tipo de postura na tua vida de julgamento? Sabe, essa coisa do digital que você precisa mudar? Às vezes a gente se esconde atrás de perfis que são falsos simplesmente para atacar pessoas. Jesus está falando para você agora, filho, para com isso. Sabe, vamos parar de julgar as pessoas, vamos parar de atacar as pessoas. Coloca as suas pedras no chão e ao invés de atacar as pessoas, vai lá e levante-as. Muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas fazem seus posicionamentos, mas quando elas interpeladas por uma boa conversa, elas estão capazes inclusive de mudar suas opiniões. Ao invés de atacar, vamos estender a mão. Essa é a primeira parte que eu queria falar para você. E a segunda e a última, para a gente finalizar, é aquele momento em que Jesus abaixa, olha para aquela mulher e diz assim, cadê seus acusadores? Todo mundo foi embora? Cadê aquele povo que estava cheio de razão, com pedra na mão, que queria matar você, queria dizer que você estava errado, mas eles também tinham os erros? Ela olhou para um lado, olhou para o outro, foram embora. Jesus era o único que poderia atacar uma pedra, porque ele não tinha erro. Mas agora ele olha para ela e fala assim, eu também não vou te acusar. Agora, não se esqueça da próxima frase de Jesus. No momento que Jesus olhou para ela e falou assim, filha, eu não vou tacar pedra em você, eu não vou te acusar, mas faz uma coisa, vá e não peques mais. Por que eu estou falando isso para você? Porque hoje em dia existe uma tendência sociológica, inclusive na religião agora, de tirar e esquecer de que existe pecado. Não, não é pecado, não existe pecado, existe um mau entendimento disso. Não, o camarada ele é cristão, mas ele é assim, permita com que ele continue desse jeito. Vamos entender que cristianismo tem a ver com mudança de vida. Vamos entender que encontrar Jesus tem a dizer com matar a minha natureza antiga e permitir com que viva em mim agora uma nova natureza em Cristo Jesus. Então sim, tem uma coisa de negação. Então sim, tem uma coisa de lutar contra uma natureza. Existe sim aquela coisa de eu sou pecador, eu tenho essa tendência, eu tenho esse vício, mas aceitei Jesus, agora eu tenho que mudar de vida. Sim, senhor, tem isso sim. E alguns querem dizer que não existe, mas está aqui na Bíblia. Existe pecado, existe remissão do pecado, existe encontro com Jesus, que é a justificação, mas até que venha Jesus nas nuvens dos céus, existe um processo chamado santificação, que é o momento em que eu tenho que lutar todos os dias contra essa natureza pecaminosa, contra os meus vícios. Agora, não é uma luta solitária. Não é uma busca por méritos, não, mas é uma luta ao lado de Jesus, onde diariamente eu vou vencendo esses males, eu vou me transformando, vou sendo mais semelhante a Jesus, e aí então eu vou sendo um vencedor. Você está entendendo? Então aqui nessa mensagem de João capítulo 8, existem duas coisas muito importantes. Primeiro, não julgue. Não julgue as pessoas, seja no pessoal, seja no virtual. E o segundo, se você está vivendo em pecado, o Senhor Jesus Cristo nesse momento fala assim, eu não vou te acusar. Eu não vou te acusar, não vou jogar pedra, mas entenda, quando você aceita meu perdão, existe transformação. Jesus quer transformar a sua vida, Jesus quer te perdoar, Jesus quer que você olhe para a sua natureza pecaminosa, deixe para trás e permita que Ele vive na sua vida. E quando isso acontecer, vai ser transformado, vai ser transformação e vai ser bênção. Deus abençoe você. E que você seja um vitorioso em o nome de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Beleza? Feche seus olhos, porque eu quero orar com você. Senhor Deus, abençoe essa moçada linda, maravilhosa que nos acompanha e que eles possam ter uma vida religiosa, uma vida cristã no pessoal e no digital. Que eles também, Senhor, parem de julgar as pessoas, que a gente possa olhar mais no espelho, ver as nossas necessidades e estar mais dependente do Senhor. E também, Senhor, que a gente possa largar a nossa vida de pecado e começar uma nova existência ao seu lado, Senhor. Que a gente não dê desculpa ao pecado, mas que, na verdade, a gente aceite Jesus e a santidade que Jesus representa para cada um de nós. Nos dê a tua bênção, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.
Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abriu o mar vermelho, lutava pelos seus, contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me encantava cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir, preferi seguir meus rumos, tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho não conseguia mais andar, e eu senti a sua presença convidando-me a voltar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. E pra quem estiver cansado, sofrer de solidão, pra tua vida fracassada, meu Deus é solução, pois deixou as suas ovelhas para vir te procurar, e se sente sua presença, porque hoje não cantar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que eu vi em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que eu vi em minha infância, que não importa a distância, Ele vai te alcançar. Quero agradecer a presença de todos. Semana que vem tem mais, às 15 horas. Você pode continuar vendo os programas pelo Instagram, @seliga.bro. Não esqueça de fazer as doações, continuar fazendo as doações nesse momento tão difícil, onde muitas pessoas estão precisando. E continue também mandando os vídeos, as fotos, para serem passados no próximo Bro to You, tá bom?